Uma coisa que se percebe depois de ler o livro algumas vezes é que sim, é como a ressurreição de Cristo. Eles mantiveram parte do final da Bíblia em segredo e pode não ser o que sempre acreditamos. Por gerações, bilhões de pessoas pensaram que estavam lendo a história completa, a mensagem final, o aviso definitivo sobre como tudo termina. Mas e se essa história nunca tivesse sido completa desde o início? E se sessões inteiras, visões detalhadas, cronogramas e avisos perturbadores fossem discretamente removidos muito antes de o texto chegar até nós? Agora, Mel Gibson despertou uma nova curiosidade em torno dessa ideia de uma forma que poucos previram. Ele aponta para a Bíblia etíope sugerindo que ela contém uma versão do fim dos tempos mais vívida, mais precisa e muito mais intensa do que a que aparece na maioria das Bíblias modernas. Se isso for verdade, levanta uma questão importante. Será que estivemos lendo um final incompleto o tempo todo? Não se trata apenas de pequenas diferenças de tradução ou mudanças de redação. Trata-se de sessões inteiras, trechos que supostamente incluem palavras ditas após a ressurreição, descrevendo um futuro tão intenso e perturbador que alguns acreditam que foram intencionalmente omitidos da narrativa principal. Então, por que a Etiópia? Como essa versão antiga sobreviveu praticamente inalterada, enquanto outras foram editadas, revisadas e moldadas ao longo do tempo. E mais importante, o que ela contém que poderia ter sido considerado muito controverso ou impactante para o resto do mundo ouvir. Porque se isso for verdade, o que nos ensinaram sobre o fim pode ser apenas parte de uma história muito maior. Antes de prosseguirmos, curta e inscreva-se no canal, pois o que você está prestes a ouvir não é algo que todos estejam dispostos a discutir. Por quase 2000 anos, os cristãos têm ouvido a mesma mensagem central. Jesus ressuscitou dos mortos, apareceu aos seus seguidores e deixou uma promessa de salvação. Mas na Etiópia, alguns dos escritos cristãos mais antigos contam uma versão muito mais profunda e perturbadora do que Jesus disse. Uma versão que a maioria das pessoas no Ocidente nunca encontrou. A Igreja Ortodoxa Etíope preserva uma das tradições bíblicas mais antigas e completas do mundo. Nele encontram-se textos que nunca foram incluídos no cânone da Igreja Romana. Escritos que afirmam registrar os ensinamentos de Jesus após a sua ressurreição, incluindo uma visão detalhada do fim dos tempos que vai muito além do que é descrito no livro do Apocalipse. Durante séculos, monges etíopes protegeram esses textos, copiando-os cuidadosamente à mão para garantir que jamais se perdessem. Para eles, essas palavras tinham grande importância, não por serem reconfortantes, mas por serem advertências. Nesses escritos, Jesus não simplesmente deixa o mundo para trás. Em vez disso, ele apresenta um retrato vívido do que está por vir. Ele descreve uma era final, com detalhes impressionantes, um tempo em que o espírito humano se torna frio, em que a verdade é substituída pelo espetáculo e em que os líderes parecem justos por fora, enquanto suas ações prejudicam as mesmas pessoas que afirmam servir. Um dos escritos mais comentados dessa tradição é frequentemente chamado de Livro da Aliança. Disse que ele registra o que Jesus compartilhou com seus discípulos durante os 40 dias após sua ressurreição, antes de sua ascensão. E neste relato a mensagem sobre o fim dos tempos não é vaga. É surpreendentemente direta. De acordo com o texto, a era final não começa com um fogo dramático vindo do céu, mas com algo mais silencioso e perturbador, o lento declínio da consciência humana. O texto descreve uma geração que conhece o nome de Jesus, mas já não compreende a sua voz. As pessoas se reunirão em grandes locais de culto, mas o espírito que ali estava, sugere o texto, pode já ter desaparecido. Também adverte que o engano não virá de lugares distantes, surgirá de dentro. Diz o texto que falsos profetas aparecerão até mesmo dentro de instituições construídas em seu nome. Eles falarão sobre o céu, enquanto buscam poder e influência aqui na terra. A mensagem é clara. Quando a fé é usada para justificar o mal à ganância ou para silenciar os necessitados, algo está profundamente errado. O foco, então, se volta para o próprio mundo. O texto descreve convulsões naturais, terremotos, inundações e estranhos sinais no céu que deixam até mesmo as pessoas mais sábias em busca de respostas.
Mas em vez de chamar essas situações de punições, o texto as apresenta como sinais, como as dores iniciais que precedem algo novo. Sugere que a Terra reage ao que está por vir, mesmo quando a humanidade não o reconhece. O que torna essas palavras tão impactantes é a sua relevância nos dias de hoje. Uma passagem descreve Jesus olhando para seus discípulos e dizendo-lhes para não temerem o tremor da terra, mas sim algo mais profundo, a quietude de corações que se tornaram completamente frios. Outro texto etíope, por vezes referido como didascalia, desenvolve esta ideia e acrescenta mais uma camada à profecia, expandindo a imagem de como poderão ser estes últimos dias. Estes escritos descrevem Jesus a alertar os seus seguidores sobre um tipo final de império, não um construído sobre ocultismo ou magia negra, óbvios, mas um sistema tão vasto e subtil que a maioria das pessoas nem sequer se aperceberia de que vivia dentro dele. Segundo o texto, esse império não se basearia em correntes. Em vez disso, ofereceria conforto, proporcionaria comida, distração e entretenimento e chamaria isso de liberdade. A mensagem vai ainda mais fundo. Isso sugere que aqueles que reconhecem a ilusão e ainda assim escolhem a verdade e a compaixão são os verdadeiramente despertos. Em um mundo repleto de abundância superficial, o verdadeiro desafio passa a ser manter o que é genuíno e significativo. Se esses ensinamentos ocultos sobre o fim dos tempos preservados na Bíblia etíope contiverem alguma verdade, eles poderão reformular completamente nossa compreensão dos últimos dias. E isso levanta uma questão ainda maior, que outros avisos podem estar escondidos em alguns dos textos espirituais mais antigos e misteriosos do mundo. Esses mesmos escritos também pintam um retrato poderoso de como os últimos dias podem ser sentidos por dentro. Eles descrevem uma época em que a verdade não existe. Vem de lugares de poder, mas de lugares inesperados, dos negligenciados, dos esquecidos, até mesmo daqueles marginalizados pela sociedade. A ideia é que as vozes mais importantes podem não ser as mais altas ou as mais reconhecidas. Há também um alerta impactante. As pessoas que acreditam estar mais preparadas podem, na verdade, ser as menos conscientes quando o momento chegar. Isso subverte muitas ideias comuns sobre o fim dos tempos, desafiando suposições confortáveis e respostas fáceis. Parte da razão pela qual esses textos sobreviveram reside na história singular da Etiópia. A Igreja Ortodoxa Etíope existe desde o século IV e por longos períodos permaneceu isolada de Roma. Devido a essa distância, preservou-se uma versão desses ensinamentos que é frequentemente descrita como mais completa e mais mística. Nesses escritos etíopes, o fim dos tempos não é apenas uma série de desastres externos. São descritas como algo muito mais profundo, uma luta espiritual que ocorre dentro de cada pessoa. A ideia é que a batalha final não é travada entre exércitos, mas dentro do próprio coração humano. Segundo esses escritos, o verdadeiro conflito da era final não é entre nações ou exércitos, é interno. É uma luta entre a verdade e o conforto de uma vida fácil, entre o despertar e a deriva silenciosa de pessoas que se sentem satisfeitas, mas desconectadas. Algumas tradições etíopes sugerem que existem 3 razões principais pelas quais essa versão da mensagem do fim dos tempos não foi amplamente aceita no Ocidente. A primeira é o controle. A ideia é que as autoridades da Igreja em Roma favoreciam ensinamentos que mantinham as pessoas dependentes das instituições para orientação e salvação. Uma mensagem que afirmava que o Espírito de Deus poderia transcender essas estruturas, alcançando diretamente pessoas comuns e humildes, foi considerada muito disruptiva. Em segundo lugar, temos o misticismo. Esses textos etíopes estão repletos de imagens vívidas, visões, encontros angelicais e cronologias complexas. Muitos líderes ocidentais viam esses elementos com suspeita e os rotulavam como heterodoxos ou até mesmo heréticos. Em terceiro lugar vem o medo real. A preocupação era que se as pessoas realmente absorvessem esses ensinamentos, poderiam começar a acreditar que o fim dos tempos não era um evento futuro distante, mas algo que já estava acontecendo ao seu redor. Alguns desses textos descrevem a era final como se desenrolando em 4 estágios. A primeira é a era do esquecimento, quando as pessoas gradualmente deixam de buscar a verdade por completo. A segunda é a era do espetáculo,
onde o ruído constante e o entretenimento começam a substituir a sabedoria e a reflexão. A terceira é a era do falso pastor, quando líderes corruptos usam o nome de Deus para obter poder e controle. E a quarta, talvez a mais perturbadora, é chamada de o grande silêncio. Esse silêncio não é pacífico. É descrito como um vazio espiritual, um momento em que a conexão entre o céu e a terra parece tão distante que até mesmo aqueles que buscam significado têm dificuldade em senti-la. Mas a mensagem não termina aí. Esses escritos dizem que no ponto mais profundo desse silêncio, algo muda. O fogo retorna, não para destruir o mundo, mas para despertá-lo uma última vez. E apesar de todos os avisos, a conclusão carrega uma poderosa nota de esperança. Algo que muitos acreditam não ter sido enfatizado nas tradições ocidentais. A mensagem é simples, mas profunda. O fim não é o fim da vida, é o fim da mentira. Nestes escritos a mensagem é clara. O que está por vir não é destruição pelo caos, é uma purificação, um despojamento de tudo o que é falso. E há também uma promessa intrínseca a isso. Aqueles que escolheram a verdade e o amor, mesmo quando o mundo buscava conforto e poder, não serão esquecidos. Eles não serão reconhecidos pelo status ou sucesso, mas pelo que suportaram. Suas cicatrizes, não suas coroas. Essa visão do fim dos tempos não se trata de escapar do mundo. Trata-se de transformação. Se a Bíblia etíope realmente preservou uma versão mais profunda desses ensinamentos, isso levanta uma questão importante. Que advertências esses textos antigos poderiam estar apontando sobre o nosso mundo atual? Segundo essas tradições, os textos etíopes apresentam um retrato muito mais detalhado do que a maioria das pessoas conhece pelo livro do Apocalipse. Elas descrevem não apenas eventos, mas sinais mais profundos. Coisas que devem se desdobrar dentro da alma humana e o que realmente significa estar consciente quando esse momento final se aproxima. Esses escritos afirmam que após sua ressurreição, Jesus compartilhou uma profecia complexa que nunca chegou aos evangelhos mais conhecidos. Durante séculos, monges etíopes preservaram cuidadosamente esses ensinamentos, acreditando que eles continham uma espécie de plano para o fim dos tempos. Uma das ideias mais marcantes é que a maioria das pessoas interpretará mal os sinais. Em vez de reconhecerem o que está acontecendo ao seu redor, eles buscarão eventos dramáticos no céu, enquanto ignoram as mudanças mais profundas que ocorrem no dia a dia. Os textos descrevem coisas como a desestruturação das famílias, a comercialização do amor e um foco intenso no eu como os verdadeiros indicadores de que algo maior está acontecendo. Uma frase impactante sugere que quando uma geração começa a centrar tudo na sua própria imagem, pode estar mais perto do ponto de virada do que imagina. É o tipo de ideia que parece especialmente relevante hoje em dia, vivendo num mundo moldado pela autoimagem, pela marca pessoal e pela identidade digital. Outra parte dessa profecia etíope fala sobre o que chama de as duas colheitas. Descreve um tempo em que duas forças opostas crescem lado a lado, uma escuridão crescente e um poderoso despertar acontecendo simultaneamente. Em outras palavras, não é uma simples história de um mundo que melhora gradativamente. É um momento de contraste onde ambos os extremos se elevam simultaneamente e as pessoas são forçadas a escolher qual direção seguir. Apresenta uma ideia poderosa e quase avassaladora, um mundo sendo puxado em duas direções opostas ao mesmo tempo. A escuridão se aprofunda, a luz se intensifica e o espaço entre elas, a confortável zona neutra, desaparece lentamente. Nestes escritos, Jesus diz aos seus discípulos que chegará o momento em que ninguém poderá permanecer indeciso. Não haverá mais como se esconder na zona cinzenta. Cada pessoa terá que escolher de que lado ficar. Antes de sua ascensão, esses textos dizem que Jesus descreveu algo chamado os 7 selos do coração. Ao contrário das imagens cósmicas dramáticas do livro do Apocalipse, esses selos são profundamente pessoais e de muitas maneiras mais perturbadores. O primeiro é o selo do conforto, a tendência de evitar verdades que nos desafiam. O segundo é o selo do orgulho, a crença de que já entendemos tudo o que precisamos. O terceiro é o selo do medo, que coloca a segurança acima da verdade ou do crescimento. O quarto é o selo da distração, que preenche cada momento de silêncio de forma tão profunda que não sobra espaço para refletir ou realmente ouvir.
O quinto é o selo da falsa comunidade, que nos cerca apenas de vozes que concordam conosco. O sexto é o selo da falsa misericórdia, que usa o perdão como desculpa para evitar uma mudança real. E o sétimo, descrito como o mais perigoso, é o selo da própria religião, que usa linguagem ou rituais sagrados como escudo para evitar uma conexão genuína e viva com Deus. De acordo com esses ensinamentos, romper esses selos não é fácil, mas é necessário. Quando alguém o faz, não fica apenas esperando a mudança. Essa pessoa se torna a mudança. O fogo que buscavam no céu começa a arder dentro dela. Muitas pessoas sentem que esta mensagem fala diretamente ao mundo moderno. Uma época repleta de conforto, distrações constantes e sistemas poderosos que, por vezes, utilizam linguagem espiritual para exercer influência. Ela descreve um mundo onde as pessoas podem se sentir simultaneamente conectadas e profundamente sozinhas. Em sua essência, a visão etíope do fim dos tempos é ao mesmo tempo perturbadora e libertadora. Ela sugere que o que está chegando ao fim não é o mundo em si, mas a ilusão que o cerca. E aqueles que se desapegam dessa ilusão, que encaram a verdade com honestidade e escolhem o amor, não apenas suportarão o que está por vir. Elas ajudarão a moldar o que virá a seguir. Se esses ensinamentos preservados na Bíblia etíope carregam esse tipo de mensagem, isso levanta uma questão intrigante. Será que a própria Etiópia desempenhou um papel na preservação dessas ideias por algum motivo? A história que a maioria das pessoas conhece é familiar. Jesus foi traído, sofreu e foi crucificado. Uma mensagem compartilhada em igrejas por todo o mundo e refletida nas escrituras, na arte e na tradição. Mas há outra camada preservada em antigos manuscritos etíopes. Alguns desses textos afirmam que antes de sua ascensão, Jesus deu aos seus discípulos algo mais, uma profecia final, uma visão detalhada e intensa de como seriam os últimos dias. Entre os estudiosos etíopes, isso às vezes é chamado de profecia da testemunha final. E ao contrário de interpretações mais brandas, este relato não dilui a mensagem. Apresenta-a com clareza e intensidade impressionantes. Não se expressa por meio de símbolos vagos. Aborda os fatos diretamente. Enquadra o momento em termos espirituais e descreve o tipo de geração que o vivenciará de uma forma que chega a ser perturbadora para um leitor moderno. A Igreja Ortodoxa Etíope. Uma das tradições cristãs mais antigas do mundo remonta a Menelik I. Ao contrário da disseminação do cristianismo pelo Império Romano, a fé na Etiópia cresceu por meio da oração, do jejum e de uma profunda disciplina espiritual, e não pelo poder político. Em antigos mosteiros em lugares como Lalibela e Aksum, os monges preservaram textos sagrados escritos em Ge'ez, uma antiga língua etíope. Esses escritos descrevem uma versão de Jesus que não apenas falava sobre salvação pessoal, mas também oferecia um poderoso aviso sobre um futuro onde a própria verdade seria rejeitada. Nessa narrativa, Jesus explica que a testemunha final não será um sinal cósmico dramático ou uma figura angelical. Em vez disso, será uma geração de pessoas comuns que se levantará nos momentos mais sombrios dos últimos dias e se recusará a permanecer em silêncio. De acordo com o texto, essas pessoas não serão acolhidas pelos que detêm o poder. Serão rejeitadas, ignoradas e marginalizadas. Mas a mensagem deles ainda chegará àqueles que estiverem prontos para ouvi-la. Não por meio de plataformas massivas ou atenção pública, mas em um nível muito mais profundo e pessoal. Há também uma ideia poderosa aqui: a verdade não depende de visibilidade ou aprovação. Mesmo quando as vozes são silenciadas, a mensagem em si pode perdurar. Alguns teólogos etíopes acreditam que ensinamentos como esse foram intencionalmente excluídos do cristianismo tradicional. Eles costumam apontar para o primeiro concílio de Nicéia, quando os primeiros líderes da igreja, sob influência romana, ajudaram a moldar os textos que definiriam a crença cristã pelos séculos seguintes. Segundo essa visão, as profecias que sugeriam que a corrupção poderia surgir dentro da própria igreja eram consideradas muito controversas para serem incluídas. A ideia de que falsos líderes nos últimos dias pudessem aparentar religiosidade usando símbolos da fé enquanto agiam contra seus valores fundamentais era vista como especialmente ameaçadora. Assim, esses ensinamentos foram deixados de lado enquanto tradições como a da Etiópia continuaram a preservá-los.
Independentemente de alguém interpretar esses escritos como história literal ou como um aviso simbólico, a mensagem ainda carrega peso. Ela convida as pessoas a olharem para o mundo ao seu redor e a fazerem perguntas difíceis. Estamos mais próximos desse tipo de era do que imaginamos. Estamos vivendo em uma época que reflete essas descrições. E se sim, como devemos reagir? A profecia da testemunha final pode não aparecer na maioria das Bíblias ocidentais, mas sua mensagem não parece distante ou ultrapassada. De muitas maneiras parece imediato, como algo que fala diretamente ao momento presente. Se os ensinamentos ocultos sobre o fim dos tempos preservados na Etiópia realmente desafiam o que muitos de nós pensávamos saber sobre os últimos dias, então isso levanta uma questão maior. O que torna esta antiga terra independente tão única? Porque ela foi capaz de proteger ideias que parecem profundamente perturbadoras e, ao mesmo tempo, estranhamente esperançosas. Para entender isso, é preciso olhar para a própria Etiópia. É uma das civilizações mais antigas da Terra, com uma história que remonta a milhares de anos. Sua identidade foi moldada pela resiliência, fortes tradições espirituais e um profundo senso de continuidade. Ao contrário da maioria das nações africanas, a Etiópia nunca foi totalmente colonizada, e essa independência permitiu que ela preservasse sua cultura, crenças e textos sagrados de uma forma que poucas outras conseguiram. Muitos etíopes acreditam que suas raízes remontam a Cam, uma tradição também mencionada em antigos registros judaicos. Por isso, a Etiópia é frequentemente vista como mais do que apenas uma nação. Ela é considerada uma ligação viva com o mundo bíblico e um dos primeiros centros espirituais da humanidade. A fé sempre foi central na vida etíope. Muito antes do cristianismo se espalhar pela Europa, ele já estava presente na Etiópia. Registros históricos mostram que o cristianismo se estabeleceu lá já no século IV, não imposto pelo império, mas abraçado e protegido pelo povo. No século VI, o viajante Cosmas Indicopleustes descreveu a Etiópia como uma nação cristã profundamente enraizada. Ele também observou que os governantes etíopes ofereciam refúgio aos cristãos que fugiam da perseguição, proporcionando segurança numa época em que poucos lugares o faziam. Algumas tradições chegam a afirmar que certas comunidades etíopes praticam sua fé continuamente há milhares de anos, tornando-a uma das tradições cristãs mais antigas e duradouras, mais antiga do que muitos ramos conhecidos da Igreja atualmente. No centro de tudo isso está a Bíblia Etíope, uma das coleções bíblicas mais completas e singulares que existem. Enquanto versões como a Bíblia do Rei Jaime contém 66 livros, o cânon etíope inclui muito mais. Entre eles encontram-se textos como o Livro de Enoque e o Livro dos Jubileus escritos que não constam na maioria das Bíblias modernas. O que torna esses textos ainda mais notáveis é o fato de terem sido preservados em Ge'ez, uma língua antiga que pouquíssimas pessoas hoje em dia conseguem ler. Por causa disso, grande parte do mundo permaneceu alheia ao seu conteúdo, incluindo as ideias mais detalhadas sobre o fim dos tempos que agora estão sendo discutidas novamente. É por isso que a atenção recente de figuras como Mel Gibson despertou tanta curiosidade. Isso trouxe de volta o foco global para esses escritos antigos e levantou a possibilidade de que eles contenham perspectivas que muitas pessoas nunca encontraram antes. A própria tradição bíblica etíope existe em diferentes formas, incluindo um cânone mais amplo e um mais restrito. Com o tempo, líderes como Haile Selassie reconheceram uma versão como oficial, enquanto estudiosos continuam a estudar a coleção mais ampla. Alguns acreditam que ela contém ensinamentos e advertências adicionais que parecem especialmente relevantes hoje. Tudo isso contribui para uma ideia poderosa, a de que a longa independência da Etiópia, sua fé profundamente enraizada e seus textos preservados podem ter permitido que ela salvaguardasse perspectivas que se desenvolveram de maneira diferente daquelas moldadas na Europa romana. Independentemente de alguém considerar esses ensinamentos como verdade histórica, simbolismo espiritual ou tradição cultural, a mensagem convida à reflexão. Isso sugere que algumas das raízes mais antigas dessas ideias podem não estar onde muitos esperam, mas em uma terra que preservou suas tradições enquanto grande parte do mundo ao seu redor mudava. O que você acha da Bíblia etíope e desses ensinamentos menos conhecidos sobre o fim dos tempos?